Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray. Capítulo 6, O Espírito de Habitação. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e que não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Ele estará em vós. Nestas simples palavras, nosso Senhor anuncia aquele maravilhoso mistério da habitação do Espírito, que era para ser o fruto e a coroa de sua obra redentora. Foi para isso que o homem fora criado, foi para isso o governo de Deus sobre o coração humano, que o Espírito labutou em vão através de eras passadas. Foi para isso que Jesus viveu e morreu. Sem o Espírito de habitação, o propósito e obra do Pai não seriam completados. Pela falta dele, a bendita obra do Mestre com os discípulos teve pouco efeito. Ele dificilmente mencionava isso a eles, porque sabia que não entenderiam, mas na última noite, quando restava pouco tempo, ele revelou o segredo de que quando os deixasse, sua perda seria compensada por uma bênção maior que a sua presença corporal poderia trazer. Outro viria em seu lugar para habitar com eles para sempre. Nosso Pai nos deu uma dupla revelação em si mesmos. Através de seu Filho, Ele revela sua santa imagem e, colocando-o diante de nós, nos convida a nos tornarmos como Ele, recebendo-o em nossos corações e vida. Através de seu Espírito, Ele envia seu divino poder para entrar em nós e de dentro nos preparar para receber o Filho e o Pai. A dispensação do Espírito é a dispensação da vida interior. A dispensação da palavra, ou o Filho, começou com a criação do homem à imagem de Deus e continuou através de todos os estágios preparatórios até a aparição do Cristo em carne. Houve certas vezes especiais e poderosas obras do Espírito, mas a habitação era desconhecida. A humanidade não havia ainda se tornado uma habitação de Deus no Espírito. Isso estava ainda por ser alcançado. A vida eterna se tornaria a vida do homem, infundido seu ser e consciência e revestindo a si mesma nas formas da vontade e vidas humanas. Assim, como é através do Espírito que Deus é o que é, e como o Espírito é o princípio pelo qual as personalidades do Pai e do Filho têm suas raízes e consciência, da mesma forma, este Espírito da vida divina deve existir em nós, no mais profundo sentido da palavra. Ele deve ser o princípio de nossa vida, a raiz de nossa personalidade, a própria centelha de nosso ser e consciência. Ele deve ser um conosco, na plenitude da imanência divina, habitando em nós, assim como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Curvemo-nos em santa reverência para louvar e adorar a Ele e receber esta bênção. Se pretendermos entrar no pleno conhecimento e experiência do que o nosso bendito Senhor aqui promete, devemos, acima de tudo, lembrar-nos que Ele fala de uma habitação divina. Onde quer que Deus habite, Ele se oculta. Ele habita na natureza, mas muitos não veem nela. Ao se reunir com seus santos antigos, Ele frequentemente se ocultava sob uma manifestação em fraqueza humana, de tal forma que era somente quando Ele já havia partido que eles diziam: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. No tabernáculo e no templo, Deus habitou nas sombras. Ele estava lá, mas através de um véu, para ser crido e temido, mas não para ser visto. O Filho veio para revelar a Deus e ainda assim Ele veio como raiz de uma terra seca, sem graça nem formosura. Mesmo seus próprios discípulos ficaram algumas vezes ofendidos com Ele. As pessoas esperavam que o reino de Deus viesse de forma visível. Elas não sabiam que Ele é um mistério oculto a ser recebido somente conforme em seu próprio poder autorrevelador.
Deus se faz conhecido aos corações rendidos e preparados para Ele. Ao contemplar a promessa do Espírito, os cristãos querem ter alguma ideia de como sua liderança pode ser conhecida em seus pensamentos, como seu avivamento afeta seus sentimentos, como a sua santificação pode ser reconhecida em sua vontade e conduta. Eles precisam ser lembrados que mais além da mente, sentimento e vontade, mais profundamente que a alma, onde estes se assentam nas profundezas do Espírito que vem de Deus, ali o Espírito Santo vem habitar. Esta habitação é para ser, primeiro de tudo, reconhecida por fé. Mesmo quando não posso ver a menor evidência de sua obra, devo crer que Ele habita em mim. Nessa fé, devo descansar e confiar em sua obra e esperar por ela. Eu devo também, propositalmente, colocar de lado minha própria sabedoria e força e, em autonegação infantil, depender dele para trabalhar. Seus primeiros movimentos podem ser tão quietos e ocultos que eu dificilmente poderei reconhecê-lo como vindos dele. Eles podem parecer não ser nada mais que uma voz da consciência ou o som familiar de alguma verdade bíblica. Esse é o momento em que, pela fé, devemos nos ater à promessa do Mestre e ao dom do Pai e confiar que o Espírito está dentro de nós e nos guiará. E pela fé devemos continuamente render todo o nosso ser ao seu governo e senhorio e ser fiéis àquilo que mais parece com a sua voz até que venhamos a conhecer a sua voz melhor. Fé é a faculdade de nossa natureza espiritual pela qual podemos reconhecer o divino em qualquer aparência improvável de que ele se revista. Se isto é verdadeiro a respeito do Pai em sua glória como Deus e a respeito do Filho como a manifestação do Pai, quanto mais ainda deve ser verdadeiro a respeito do Espírito, o invisível poder de vida divino, vindo para se revestir e se ocultar dentro de nossa fraqueza? Cultivemos e exercitemos nossa fé no Pai, cujo dom, através do Filho, é o Espírito em nossos corações. Olhemos em fé para o Filho, cuja glória se centra no dom do Espírito da habitação. Da mesma forma que nossa fé se fortaleça na invisível, algumas vezes imperceptível, presença desse imenso poder. Ele é uma pessoa viva que desceu sobre nossa fraqueza e se escondeu em nossa pequenez para nos equipar, para que nos tornássemos a habitação do Pai e do Filho, que nosso louvor e adoração do nosso Senhor procure compreender a maravilhosa resposta que Ele dá a todo que ora como selo de nossa aceitação. É a promessa de conhecimento mais profundo de nosso Deus, de comunhão mais próxima e mais rica bendição. O Espírito Santo habita em nós. A profunda importância de uma compreensão correta da habitação do Espírito se torna evidente pelo lugar que ela ocupa no discurso de despedida do nosso Senhor. Neste e nos 2 capítulos seguintes, ele fala do Espírito mais diretamente como um professor e testemunha, representando e glorificando a ele mesmo, convencendo o mundo. Ao mesmo tempo, ele conecta o que diz a respeito da habitação dele e do Pai, da união da videira e dos ramos e do gozo e poder em oração, que seus discípulos teriam naquele dia, o tempo da vinda do Espírito. Mas antes de tudo, como sua única condição e única fonte, ele coloca a promessa: o Espírito da verdade estará em vós. Não é de nenhum proveito para nós sabermos tudo o que o Espírito pode fazer por nós ou confessarmos nossa total dependência dele, a menos que percebamos claramente e coloquemos em uma perspectiva adequada o que o Mestre julga mais importante. É somente com a habitação do Espírito que ele pode ser nosso professor e nossa força. Conforme a Igreja e cada crente aceite a promessa do nosso Senhor, ele estará em vós, e tome posse dessa verdade pela fé, nosso relacionamento com o Espírito Santo será restaurado. Ele tomará o controle e inspirará. Ele encherá e abençoará o vaso entregue a ele como sua habitação. Um estudo cuidadoso das epístolas confirmará isso. Ao escrever aos Coríntios, Paulo descreve
Paulo teve de reprová-los por tristes e terríveis pecados, e mesmo assim ele diz a todos, incluindo o crente mais fraco e infiel: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ele estava certo de que se isso fosse realmente crido e se esta verdade fosse dado a lugar que Deus pretendia, e se a esta verdade fosse dado o lugar que Deus pretendia, isto não seria somente o motivo, mas também o poder de uma nova vida. Ele lembrou aos Gálatas apóstatas que eles receberam o Espírito pela pregação da fé. Deus enviou o Espírito de seu Filho para dentro dos seus corações. Tinham a vida pelo Espírito neles. Se eles pudessem entender e crer nisso, também andariam no Espírito. É deste ensinamento que a Igreja de Cristo precisa nos nossos dias. Estou convencido de que poucos de nós percebem até que ponto os crentes ignoram este aspecto da verdade a respeito do Espírito Santo, ou até que ponto esta é a causa de sua falta de santidade no caminhar e nas obras, ou até que ponto esta é a causa de sua falta de santidade no caminhar e nas obras. Deve haver uma oração regular pela obra do Espírito Santo. Devemos ser honestos em nossa confissão de nossa necessidade dele e mesmo de absoluta dependência dele. Mas, a menos que a sua pessoal, contínua e divina habitação seja reconhecida e experimentada, não devemos nos surpreender se houver falha. A santa pomba precisa que seu lugar de descanso esteja livre de toda intrusão e perturbação. Deus quer ter completa posse do seu templo. Jesus quer seu lar para si mesmo. Ele pode fazer sua obra, não pode governar e se revelar de maneira que deseja, até que todo o templo, todo o seu ser interior esteja possuído e preenchido pelo Espírito Santo. Tenhamos consentimento nisso, conforme o significado de sua habitação alvorece sobre nós em sua plena extensão e clamor, conforme aceitamos sua realidade divina, conforme nos curvamos em esvaziamento e rendição, fé e adoração. O Pai irá, em nome de Jesus, se deleitar em torná-la nossa experiência. Saberemos que o segredo e o poder da vida de um verdadeiro discípulo é o espírito de habitação. Senhor Jesus, minha alma é abençoada por tua preciosa palavra. O Espírito estará em vós. Em profunda humildade, eu novamente aceito e peço a ti que me ensines o pleno significado dela. Peço por mim mesmo e por todos os filhos de Deus que possamos entender o quão próximo e querido seu amor pode ser de nós. Tão inteiramente e intimamente tu te doas a nós se fizermos nada mais do que permitir que o teu Espírito habite em nós. Nada pode satisfazê-lo plenamente a não ser possuir tua residência dentro de nós, habitar em nós como nossa vida. Para este fim, enviastes teu Santo Espírito em nossos corações, para ser o poder que vive e age em nosso mais íntimo ser, para nos dar a plena revelação de ti mesmo. Permita que tua igreja veja e conheça esta verdade, que até agora tem sido grandemente oculta. Experimente-a e seja testemunha dela em poder. Que o jubiloso som seja ouvido através de suas fronteiras. Que cada crente tenha habitação e governo do Espírito Santo. Ensina-me, Senhor, a vida da fé que vai além de si mesma para esperar em ti, como pelo teu Espírito fazes tua obra dentro de mim. Que a minha vida em todo o tempo se aqueça na santa, humilde consciência de que o Espírito de Cristo habita em mim. Amém.